Tá certo. A gente tem uma reportagem aqui que nós fomos entender um pouquinho mais sobre a bacia hidrográfica aqui do Alto Vale. Porque ontem, né, Chico, a gente teve aquela aula sobre as barragens, né? O pessoal comentou muito a respeito disso, né? O pessoal gostou muito daquilo. O pessoal gostou bastante, gostou. né? Porque são informações importantes que a gente precisa ir entendendo, né? A gente precisa entender o local que a gente vive, o que o Estado está pensando em fazer sobre tudo isso para prevenir, o que não está pensando, o que é possível, o que não é, como a gente pode ajudar. Então, a gente também foi atrás dessa informação sobre a bacia hidrográfica. E olha só, a gente pesquisou informações com 2 especialistas. Essa reportagem é da Grace Sauer. Este mapa foi criado com base em imagens disponibilizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado. Com ele, dá para ter uma noção de como a bacia do Itajaí é na realidade. Quem mandou para a gente foi o analista de geoprocessamento Cássio Skelsen, ibiramense, que mora em Blumenau e trabalha com monitoramento hidrometeorológico. Para ele, essa visualização em 3D ajuda a conscientizar a população da dificuldade que é controlar o fluxo de água em uma região acidentada como a nossa. Essas informações ajudam a prever o aumento dos níveis com as chuvas que estejam caindo. Com o mesmo mapa, é possível ver que há uma enorme área captadora de água da chuva que não tem nenhuma barragem, o que possibilita trânsito livre para as águas até as cidades abaixo, causando então os alagamentos. O William Guetem, que é engenheiro ambiental e professor na Unidave e na UDESC, também explicou de forma bem didática para a gente como é a nossa bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica do Rio Itajaí ela tem um total de 15 mil quilômetros e ela se estende pelas 3 regiões bem definidas, região do Alto Vale, Médio e da Foz. A região do Alto Vale ela contempla 3 subbacias extremamente importantes, a bacia do Rio Itajaí do Norte, do Oeste e do Sul. Rio do Sul, especificamente, está sob influência da bacia hidrográfica do Rio Itajaí do Sul e do Oeste. Se somarmos a área dessas 2 bacias, dá algo aproximadamente de 5 mil quilômetros quadrados, ou seja, 1/3 daqueles 15 mil quilômetros quadrados de toda a extensão da bacia. Isso significa que ela tem um peso muito importante quando tem esse caráter de armazenamento das águas da precipitação e por isso que nós temos frequentemente eventos de cheias nessa área. Para os amigos que estão em casa e entenderem um pouquinho dessa relação de precipitação e nível de água e aumento de nível de rio, nós precisamos lembrar daquela relação simples de 1 para 1. Ou seja, 1 milímetro de chuva em 1 metro quadrado significa 1 litro de água. Se nós temos 5 mil quilômetros quadrados de extensão nessas 2 bacias e com os índices pluviométricos que a precipitação está nos indicando e a previsão meteorológica indica, quer dizer que nós temos uma quantidade muito grande de água a cair sobre essa região e se deslocar para o rio principal, gerando esse aumento no leito, no canal. O engenheiro explica que outra característica marcante da região é a declividade. O Alto Vale chega a ter índice de 5,5 metros por quilômetro, ou seja, uma declividade muito acentuada. Se pensarmos na Foz do Rio Itajaí, essa declividade cai por centímetros por quilômetro. Então, sim, nós temos um vale extremamente declivoso, com uma quantidade de canais imensa. Existe uma relação de drenagem na nossa bacia de 1,5 quilômetro por quilômetro quadrado. Ou seja, para cada quilômetro quadrado tem 1,5 quilômetros de rios. Se pensarmos nos 5 mil quilômetros quadrados de extensão da bacia do rio do Itajaí Sul e do Oeste, nós temos aí algo em torno de 7.500 quilômetros de rios, ribeirões, córregos, só nessas 2 bacias. E a alta declividade proporciona que essa água chegue muito mais rápido esses canais sendo drenada pelo curso principal. Por isso que nós temos um aumento elevado dos níveis de rio, porque a nossa bacia é uma bacia extensa, uma subbacia extensa, e, por consequência, uma declividade muito acentuada. William explicou também por que a região é mais propensa às enchentes. Na maior parte do nosso relevo, a bacia hidrográfica Itajaí Sul ela tem o formato de V. Isso faz com que o nível da água suba muito rápido quando tem uma vazão muito grande. Em algumas regiões ela vai ter a sua formação em formato de U, e é justamente nessas regiões onde foram instaladas as cidades, onde existia uma planície próxima dos rios que possibilitavam a instalação de vias e a construção de casas, e que possibilitou que os
os primeiros moradores se instalassem às margens do rio, pelo esse formato em U. O que ocorre é que quando acontece a cheia, as áreas em U são áreas onde vai se alagar mais facilmente. Boa parte do rio, onde isso vai estar em V, ele vai correr, vai aumentar o nível, mas ele vai correr com uma maior velocidade. E as áreas de U vão ser onde a água vai preencher esse espaço e vai ficar muito mais lenta para ser escoada. Por isso que nós sofremos tanto com a água nas nossas cidades e isso gera, obviamente, uma demora muito maior para ela escoar, porque ela está em uma parte mais plana, ou seja, a água inundou essa planície e vai demorar um pouquinho mais para ela se deslocar. Interessante, né, essa explicação. Muito legal. Em primeiro lugar, vivemos num paraíso. Como com essa cheia? Cara, vivemos num paraíso. Olha o tanto do bem maior da humanidade que está depositado no nosso cofre particular, que se chama água. Não é verdade? É verdade. Não é verdade? Vamos brigar por água no futuro? Dizem, né? E nós temos aqui um cofre que tem uma quantidade fantástica de água. Precisamos ajeitar o cofre. Né? Exatamente isso. Com relação a ajeitar o cofre, você entendeu pela explicação do professor o que acontece, né? I, U, F, C, essas coisas todas. Mas, enfim, ao mesmo tempo em que nós ficamos aqui cobrando intervenções do Estado nessa questão de barragens, mini barragens, etc. e tal, o Estado tem que fazer, mas o estudo para que isso seja feito tem que ser muito delicado, muito apurado. Existe o caso da Alemanha em que um rio foi, com o passar não de décadas, mas de séculos, foi sendo modificado, transformado, ele foi desviado, tudo em função também de necessidades do ser humano. Até que chegou a um ponto de que as inundações e transtornos que a comunidade estava sofrendo era tão grande que eles não sabiam mais o que fazer. Através de imagens de satélite, eles conseguiram recuperar o leito original do rio, porque ele fica marcado. Né? Eles, olha, ali é o leito natural do rio. Vamos fazer o seguinte, eles soltaram tudo que estava sendo feito e decidiram soltar o rio pelo seu leito natural. Por quê? A natureza é sábia e sabe o que faz. Então, por isso, quando você vai mexer nessa dinâmica de um rio, você tem que ter um estudo aprofundado, técnico, criterioso, para não tirar do seu equilíbrio a própria natureza. Então, é muito delicado a intervenção humana também nesses casos.